contente de estar aqui hoje. Trouxe 2 amigos assim do coração. A Sâmia veio, que é um milagre, ela não gosta, né, de falar aqui. Mas o importante, gente, é o seguinte, ó. Esse casal é de Cotia. E eles têm uma paixão pela cidade, não só pela tradição deles, dos parentes, dos pais, da mãe, a vivência que eles tiveram lá, com o amor que eles têm no cotidiano por Cotia. É importante isso daqui. E o Tuca Miramontes, que está aqui, o homem é um gênio. Além dele ser um tremendo advogado, presidente da OAB de lá, ele tem uma esposa que é fascinante. Ela é uma advogada também, é muito inteligente. Eu pediria para ela falar um pouquinho do Tuca aqui, porque eu vi você tão bonito falando isso aqui. Começa. Vai lá. Está aqui, ó. Boa tarde a todos. Muito obrigada, viu, pelo convite. Estamos aqui com muito prazer. Adoro esse casal, né? E vai ser um prazer falar do meu marido, né? Bom, o Tuca Miramontes é nascido em Sorocaba, interior de São Paulo. Se você achar que quiser baixar, pode, viu? Não tem mistério, não. Eu dou um jeito. Aqui pode tudo. E ele foi criado numa cidade do interior de Pereiras, no interior de São Paulo. Uma cidade assim que quando ela começa a rua, ela já terminou a rua, mas é uma cidade muito gostosa. Hoje mais ou menos uns 5 mil habitantes. Uns 5 mil habitantes. E ele mudou para a cidade de Cotia quando eu acho que ele tinha uns 4 anos de idade. E por coincidência, eles foram dar aula numa escola onde meu pai era diretor. E moramos juntos na mesma chácara, onde era uma chácara de professores. Então, nós nos conhecemos desde 4 anos de idade. Ele se tornou um excelente advogado e desde 1985 ele exerce a profissão. Ele cursou e se formou nas faculdades Carnegie Bazarian e Itapetininga. E tornou-se um advogado criminalista como seu pai, Lázaro Miramontes. Ele participou da diretoria da OAB de Cotia desde 1998 e também foi presidente da OAB de Cotia e Vargem Grande Paulista de 2013 a 2018. Ele vem de uma família de advogados, Dr. Miramontes e a doutora Sara, que foi a primeira advogada da região, da região e da cidade de Cotia também, com mais de 50 anos de história. A doutora Sara criou como é que eu posso dizer? Ela foi o modelo para muita gente. Foi minha professora e depois disso, como advogada, ela tem como ela tem um grande número de mulheres que seguiram o seu exemplo, não é? Então eu tenho muito orgulho dessa família e das coisas que eles construíram, tá? E casou comigo, porque ele é um cara de sorte. É o mais importante. É o mais importante. Doutor Miramontes, fala um pouquinho da OAB, do trabalho que você fez, porque eu sei que não foi só em Cotia, você estendeu. Mostra pra gente todo aquele trabalho que você fez lá. É claro que pode. Então dá licença. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, Dr. Carbone, Sâmia, vocês são os queridos, né? Aproveitar a oportunidade para desejar aí a toda a advocacia nacional, né, pela data de ontem 11 de agosto. Aliás, o mês, nós aqui, o mês do advogado, puxa vida, né, parabenizar todos esses profissionais guerreiros que somos, nessa história também, e desejar muita felicidade, né, que as pessoas... a advocacia é pujante, né, o Carbone, então que todas as pessoas tenham uma felicidade e tenham muito trabalho pela frente, e é isso, é muita história pela frente. Então, primeiramente é isso, né? Um abraço para você, um abraço à Sâmia também, pessoas queridas, e obrigado e sucesso a vocês também como advogados, tá? Ó, Carbone, eu participo, como a Helena está me falando, eu participo da OAB já há muito tempo, né, desde 98. Aliás, meu pai foi por 2 vezes presidente da OAB Cotia, né, isso bem antes, desde o início da criação lá da OAB Cotia. E depois disso eu participei da diretoria em 98, com outros presidentes também, e por final, desde 2013 a 2018, eu cumpri meu papel lá por 2 mandatos na OAB, né, sendo presidente por lá. Então, e foi uma coisa bem bacana, uma experiência muito proveitosa em razão dos trabalhos que foram feitos, dos trabalhos que foram
elaborados junto não só a mim, como a minha diretoria também na época, mas também com a ajuda dos advogados também. Então, foi assim, um trabalho bem bacana. E também eu tenho que ressaltar aqui a importância da OAB Cotia, porque Vargem Grande Paulista também pertencia à 108ª subseção de Cotia, que por final, mais ou menos em setembro, outubro de 2018, a gente conseguiu criar a OAB de Vargem Grande Paulista, né? A OAB 250, é a mais nova das OABs do Estado de São Paulo. Então eu fico muito orgulhoso por isso, de ter aberto as portas, de ter a minha proposta da OAB naquela época, e ainda hoje, ainda assim eu faço, a união dos advogados, né, a união de todos os advogados, para a gente poder trabalhar, porque você sabe que o trabalho da advocacia não é só o trabalho da advocacia junto à OAB, e sim um trabalho de cidadania, um trabalho de contribuição, um trabalho, né, é um trabalho voluntário, né, trazendo mais e mais coisas à sociedade. Então é um trabalho muito gratificante e eu estou super feliz por tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da cidade de Cotia também, porque você é apaixonado por aquilo. Mas às vezes a gente vê lá que tem um buraco, não está tão perfeito assim. Fala para mim, que a gente ia aguentar assim? Explica para mim, não estou entendendo. A cidade de Cotia é complicado, né, Carbone? Eu, na verdade, você sabe, eu estou me surgindo agora também, né, com uma proposta política, né, também para contribuir, porque eu acho que eu tenho que contribuir ainda mais para a cidade. Mas Cotia sempre foi problemática, né? Sempre teve aquele ranço vamos dizer assim, de um coronelismo, vamos dizer assim, entendeu? De mando a mando, quer dizer, então eu acho que isso aí teria que tirar, porque a cidade não progride, a cidade não evolui, né? Porque existe muito interesse por trás disso. Então, eu amo Cotia, estou numa proposta, inclusive existe o projeto Amo Cotia, que eu estou juntamente com o meu candidato a prefeito, que é o Formiga, e com ele eu quero ver se a gente consegue, se Deus assim permitir, a gente consegue fazer um trabalho em Cotia, um trabalho bem bacana, para tirar realmente essa Cotia e que vá ao progresso, né? Você fala em buraco, você fala isso. Cotia é uma cidade muito extensa, muito grande, ela da região, é uma das cidades que maior território tem, né? Ela faz divisa com até Barueri, divisa com Carapicuíba, então existe aí uma cidade muito grande. Cada ponto de Cotia é uma cidade, porque você veja bem, Cotia cidade centro, existe uma Granja Viana, existe uma Calcaia do Alto, então são cidades, são bairros que praticamente são pequenas cidades. Então teria que ter esse cuidado realmente. Mas, doutor Beramontes, eu vi... Sabe qual é o problema pior? Cotia é uma cidade de dormitório. E todo mundo desemboca na Raposo Tavares. Todos, é isso mesmo. E nós estamos com um problema muito sério com a Raposo Tavares. Então mas não dá para ter a estrada de lá, não tem jeito. De forma alguma, mas poderia, como o trânsito, por exemplo, às vezes eu vou para a Granja Viana, eu não preciso pegar a Raposo Tavares. Se tivesse uma vicinal, nós poderíamos fugir do trânsito de uma estrada principal, para uma outra estrada, né, para o tráfego local. Existe uma viabilidade a respeito disso também. Mas é o que eu falo, Cotia ela tem uma população muito grande. Agora, eu falo que a cidade está inchada, né, a respeito disso, porque virou, como a Helena falou, uma cidade dormitório, as pessoas trabalham e voltam para a cidade e cria-se dentro da cidade problemas. Como normalmente todas as cidades têm. Mas precisaria ter esse suporte para a cidade, né? Ou seja, suporte de segurança, saúde, tudo, habitação. Então, o que está atraindo Cotia é o que está crescendo Cotia, mas ao mesmo tempo não está tendo aquela qualidade de vida, né, esperada. Então é isso. Que deveria ter. Doutor, e a pandemia lá, como é que está? A pandemia está mais ou menos controlada, né, Carbone? Eu vi uma reportagem da semana retrasada, que os casos estão controlados. E lá tem estrutura para receber e tratar das pessoas? Tem sim, tem um hospital de campanha, tem um hospital regional de Cotia, que também, o hospital regional de campanha existe mesmo, você foi ver? Tá bom. Existe, eu nunca entrei, eu vi físico lá, e certo movimento, acredito que tem a gente lá também. Sim. Mas existe o hospital regional. O regional ele cuida da região mesmo, né? E que é do governo do estado. Era de Cotia, no hospital de Cotia, e que hoje é um hospital regional. Doutor Beramontes. Municipal? Estadual. Ele agora é estadual. Eu fui num evento lá, inclusive o senhor estava lá em Cotia, e eu vi a carência do povo, a fome do povo. Eu vi lá até esses
essas construções bem baratas, mas aqueles de 4 andares, como é que chama? Mas às vezes é invadido. Como é que fica a população? Porque eu vi que é fome, mas a fome é muito grande. A criança pega para ela e leva para a família. O desespero. Como é que a gente trabalha com isso lá? É difícil, né, Carbone? Eu acho... Mas tem alguma coisa para fazer para isso? É complicado, tem que ter um estudo a respeito disso. É o que eu falo para você, a cidade incha e ao mesmo tempo que incha, não se tem uma qualidade de vida. Essas pessoas que entram em Cotia, né, são pessoas de fora, são pessoas da região. Outro dia a gente fez uma pesquisa mais ou menos, pessoas que estão vindo para Cotia são pessoas de Santo Amaro, né? De Santo Amaro, de Campo Limpo, Paulista, Capão Redondo. São pessoas que estão vindo para cá porque existe uma moradia mais barata, né, uma moradia mais barata, e estão oferecendo essa moradia a essas pessoas. Agora, isso que você está me falando a respeito dessas invasões, realmente existe. Tem muita coisa invadida em Cotia. Muita coisa invadida em Cotia. Teria que ter uma atenção invadida, pronto para entregar para o povo e invade. E parece político isso daí. Alguma coisa política tem, né, Dr. Carbone? Então, há interesse nessa história, né? Eu não vou a fundo nessa história, que também não me interessa. O que interessa para mim é aquilo, é produzir na cidade uma qualidade de vida melhor para as pessoas, ter praticamente ali um trabalho efetivo visando tudo isso, visando toda essa qualidade de vida, ou seja, dando ao cidadão, aquele que mora lá e aquele que trabalha fora e também dorme lá, mas uma qualidade de vida melhor, né? Não só deixar a cidade crescer e não dar esse respaldo ao cidadão. As escolas, elas não têm estrutura por tamanho as escolas municipais, estaduais, elas não têm estrutura para receber tantas pessoas que estão vindo de fora, porque eu sempre trabalhei em escolas de periferia, então eu sofria muito com isso. Inclusive, uma escola que eu trabalhei, atrás, houve uma invasão. E cada final de semana nós chegávamos e não tinha vaso sanitário, pias, eles tinham levado tudo. Eles tinham levado tudo para casa deles, para os invasores. Então, a gente trabalhava muito, incessantemente, porém, é um trabalho de formiga. A gente precisa o tempo todo estar junto dessa população. Muita gente hoje mendigando, muita gente pedindo. Como aqui em São Paulo também, nós estamos sentindo esse empobrecimento. E Cotia também está, por ser uma cidade menor, ela também está sofrendo com tudo isso. Passando fome, que a gente vê na rua. Doutor Miramontes, educação. Eu tenho visto lá, como é que os meninos vão estudar se não tem computador, não tem internet? Uma cidade pequena daquela, que fatura uma nota, como é que não tem lá uma estrutura dessa? E hoje, tem projetos para fazer isso. Por que não se faz lá? Bom, aí é que está, né, Dr. Carbone? Eu acredito que existe uma boa vontade, né, do gestor público em fazer tudo isso, né? Agora, a verba para tudo isso, educação é uma coisa que não dá voto, né? Então, é complicado a gente falar isso. As escolas, pelo que eu vi, a gente fez algum trabalho também junto ao Rotary Club também, algumas vezes. Escolas também, tem algumas escolas que são equipadas, que têm um equipamento. Mas os pobres não têm, eles não têm nem. A maioria delas não tem, a maioria delas não tem, realmente falta. O que eu vejo é que tem muito empréstimo que as prefeituras podem fazer para trazer a internet para lá, e tem estrutura para isso. Eu não entendo por que não faz. Tem financiamento aberto para eles, porque a educação é necessidade. É necessidade, cultura, educação. É uma cidade que fatura muito, a gente não entende o motivo que não... Essas crianças, como é que elas não estão estudando? E elas vão passar por decreto? E as que não nem se... O problema hoje é isso também, né? O fato do distanciamento, né? O problema da internet. Você tem que ter uma internet boa, senão você não consegue ter... Claro que não, exatamente. E isso aí dificulta. Bom, né, pras crianças. Dificulta. Nem todas as crianças têm aparelho. É verdade. Sabe o que eu percebo? Infelizmente, eu percebo nas escolas públicas. Eu até já discuti isso algumas vezes com alguns gestores. A nossa escola pública, ela se tornou uma assistência social. Na verdade, é distribuir alimentos, distribuir algumas coisas assim, uniformes. Comida, Nós deixamos o que realmente a escola representa de lado. E não está certo, porque essa população precisa ser assistida, sim, de uma forma que ele possa concorrer com outras instituições particulares, e temos mão de obra para isso.
Porém, o que acontece? A escola se tornou um lugar onde a cesta básica... Eu vejo isso, me dá uma tristeza, porque de repente você vê a escola dando cesta básica. É ruim? Não. Mas não é o foco. Né? Então, é aquilo que você fala, um celular bom para que essa criança possa aprender, uma estrutura para essa criança, né? Infelizmente, não se foca nisso. Isso deixa a desejar. Não se foca nisso, né? Eu tenho visto, eu fico impressionado, essas grandes favelas, eles têm os donos, né? Os feitores, são aqueles que até executam as pessoas, matam, tudo lá. E eles têm dinheiro, cacife, para implantar essas internets. E depois repassa para o coitado que mora lá, que se não pagar, eles põem na rua e ainda mata. É verdade. Agora eu pergunto, por que o Estado não faz isso? E por que a tua cidade, que é referência, não começa a fazer alguma coisa dessa natureza? Olha, Cotia é uma cidade que está é muito praticamente forte. 25 quilômetros de São Paulo. Claro. Né, eu tinha esse meu projeto, por exemplo, com relação a Cotia, é uma cidade tão bonita, tão vigorosa, lugares tão bonitos, altos e baixos, tem, sabe, muito verde, estão acabando com o nosso entorno. A gente tem uma reserva florestal maravilhosa, né? Uma qualidade da água. Temos muitas nascentes, o Morro Grande é que abastece toda a região metropolitana também, né? Ajuda a abastecer. Então, nós temos tudo isso de maravilhas na cidade, né? E uma dessas, o que está faltando, tudo isso, é esse empenho efetivo, entendeu? Para dar tudo isso que você está falando. Qualidade de vida, internet às pessoas, dar apoio aos bairros mais necessitados. Cotia é muito... Sabe que Cotia, ela é muito pobre, entendeu? Ela é muito pobre. Você vê, tem muita favela, entendeu? Tem muita favela. Está se construindo, está se avançando, entendeu? Muita favela no entorno de Cotia. E por quê? Porque está avançando, o imobiliário está sendo assim de uma forma tão grande na cidade que não comporta. Não comporta. Então, agora, uma coisa importante, isso não é só, isso é nível Brasil. Infelizmente, não se cria alunos pensantes. Não se cria e não é uma coisa que se queira fazer, porque se quiséssemos, nós faríamos a diferença. Não fazemos uma população pensante. Sempre aquele de uma escola melhor, ele vai ter uma oportunidade melhor, e infelizmente a gente não consegue fazer isso na grande maioria da população. Sabe o que eu acho? Eu acho que pro gestor, para quem quer que seja que vai entrar para uma política, acho que para ele, esses antigos, essa cabeça pequena que tem, quanto pior tá, melhor é para ele se eleger e continuar o mando pro resto da vida, entendeu? Porque perpétuo. Perpétuo, né? Você percebe isso? Quer dizer, falta educação, falta cultura, falta tudo isso. Porque a pessoa tiver uma educação certa, uma razoável, cultura razoável, ela vai exigir. Não vai nem votar. Não vai nem votar, ela vai exigir qualidade de vida. Então é isso que acontece. E quanto a segurança lá? A segurança em Cotia... Tem a Guarda Municipal. Tem a Guarda Municipal e é referência. A Guarda Municipal em Cotia é uma referência. E militar também? Oi? É militar também? A militar também. Toda a polícia tem. A militar, a civil toda, né? A civil cuida ali da região também, mas com as investigações e tal. Mas a Polícia Metropolitana, né, de Cotia é uma referência, muito boa. Eu acredito que se está em torno de 80%, até mais, 80%, 90% as prisões que fazem, as ocorrências que eles atendem, porque é muito antiga. Né? Isso na época, inclusive, do Ivo, né, que foi implantado, foi uma referência, se eu não me engano, foi Cotia primeiro, depois é que São José dos Campos, alguma coisa assim. E hoje a polícia de Cotia, olha, de parabéns à polícia de Cotia, porque a metropolitana, porque a Guarda Civil Metropolitana, que é muito, muito eficiente, muito eficaz. É verdade. Atuou até na época do sequestro da filha do Silvio Santos. É verdade, disso, né? Eu participei efetivamente dessa história. Verdade? Então conta pra nós, vai, conta aí, maravilha, vai. Olha aqui, que coisa maravilhosa. É verdade, mas é uma história comprida, cara. Conta, eu tive uma participação efetiva no sequestro da Patrícia, né? Da Patrícia Bravanel. Essa é a filha adotada? Não, é a filha dele. Ela que hoje ela está no programa, enfim, é uma fofa. A Patrícia está levando esse programa assim. É o pai dela, mulher, entendeu? De mulher, ela está realmente levando. Ela está imitando o pai dela. Exatamente. Eu tive uma participação efetiva porque o sequestrador foi me procurar no outro dia, entendeu? Aconteceu tudo aquilo. Que eu não sabia que era o sequestrador, né?
Enfim, mas eu tive uma participação, é uma história. Carbone, eu tenho algumas coisas, alguns rabiscos da minha vida, entendeu? Algumas escrituras que eu tenho, que eu vou lançar um livro, né, mais para frente, e essa é uma das histórias que eu vou contar, porque diante disso eu conheci muita gente boa. Mas entendeu? é o que morreu, você está Oi? falando? Aquele que morreu na cadeia? Que faleceu, Fernando Ultrapista. Faleceu na cadeia. Faleceu na cadeia, né? Então, toda a história do sequestro, eu sei. Eu sei a história do sequestro, a realidade do que aconteceu. Uma vez eu vou chamar você só para falar essa história, é maravilha. É uma questão, na hora que você questão, for lançar o livro. É uma questão. É uma Ele questão. vai pôr no livro dele. Esse daí, não é? É uma questão ética também, também, né? não Porque pode ficar eu não falando, posso realmente. Mas é uma história que até então foi uma história bonita até onde chegou depois que houve a morte dos policiais. Tá? Aqui não foi nada daquilo, foi uma outra história. E depois disso e depois disso foi, mas enfim, era para ter, inclusive me chamaram quando o sequestrador estava na casa do Silvio Santos. Sim. Lembra que mobilizou lembro, o Brasil todo, aquela história? Vieram investigadores, queriam pegar um helicóptero e comigo levar de helicóptero lá na casa do Silvio Santos para fazer aquela negociação. É que houve aquele advogado que teve junto com o pai, com a família que contratou, e também por conta daquelas mortes que tiveram no dia anterior, dos dois investigadores, eu também fiquei meio cauteloso. Se eu soubesse da história real, eu teria ido. Puxa, eu teria ido. Então eu teria ido, mas eu me reservei nessa história, mas é uma história bem bacana que eu vou contar. Só o final dela eu não posso contar. É isso. Eu achei gozado porque há uns 10 anos atrás eu tinha um cliente pesado lá, era da máfia colombiana, e ele estava lá em Cotia. E quando eu fiquei lá na cadeia, lá, conversando com ele, aquele tempo todo lá, que ele estava sendo processado pela Polícia Federal, mas jogaram para a Polícia Estadual, estava esperando a pena dele. Eu conheci um rapaz lá que era dono de um açougue, o pai dele. E ele estava preso lá. Naquela época ele tinha problema com drogas lá e ele tinha uma condenação a cumprir. Quando eu me apresentei lá, que ele viu que era o advogado Willy, que era o chefão lá, ele queria falar comigo, mas ele falou assim: não, doutor, meu advogado é o doutor Miramontes. Nossa, roxa, olha só, que beleza. Não, ele não queria outro, eu não estou brincando, é verdade. Então o homem é fera, fera. E eu não conheci ele pessoalmente, não tenho esse orgulho, né? Mas tinha. Outra coisa até que eu notei, uma vez a gente foi num evento e o doutor Miramontes estava lá. E eu achei gozado porque a prefeitura não tinha liberado o lugar lá só porque ele estava lá. Então eu não entendo, o senhor não precisa nem responder. Mas é esquisito. O senhor é o dono da cidade? Não sou o dono da cidade. Não. Carbone, o problema dessa história toda, né, de ajuda, dor de cotovelo? Que história? Sei lá o que acontece. Eu não sei o que acontece. Eu não quero responder. Não sei o que acontece. Sei que é uma situação difícil, né? Eu tive, né, o privilégio aí de dirigir uma OAB e tive apoio da prefeitura, né, nos anos em que eu tive, menos nos últimos, agora do Rogério Franco, eu não consegui ter, em razão, sei lá, talvez de apoio, enfim. Mas isso é uma outra história. Mas o que eu falo para você, isso é a política, né? Mas o que eu falo para você, eu acho que quando você se propõe a ser um gestor público, você propõe alguma dessa forma, tem que esquecer tudo, aquilo que deixou de apoiar, o que apoiou, não. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu acho que eu tenho uma ideia do que de acolher, não é verdade? A gente tem que acolher as pessoas, tem que dar vazão para isso, para quê? Para crescer junto, né? Para que a gente crescer junto. Mas... Doutor Miramontes, vou dar um intervalo e a gente volta já com mais novidades do doutor Miramontes aqui. Opa, vamos aguardar. Vamos começar, vamos voltar, nós estamos no ar aqui, o nosso mestre aqui. Além de eu gostar dele, né, eu sei que é um tremendo homem, ele é muito capaz. E a esposa dele ajuda. Então os dois são que nem eu e a Sami aqui. Pega fogo. É uma maravilha. Miramontes, conta pra mim, você estava falando da cidade lá, né? Eu vi aquele boom imobiliário que está dando lá. Não sei se é bom ou mal, porque você falou bem, o que estão invadindo lá e que estão entrando de gente para local de baixa qualidade é muito. E me explica para mim, o que está acontecendo lá? O que acontece, outro dia eu dei uma entrevista, uma grande amiga lá de Cotia também, e ela me pegou, ela fez um voo panorâmico por Cotia e ela começou a pontuar os bairros, porque como Cotia é muito grande, ela começou a pontuar os bairros que estão sendo explorados, tá? E o que eu penso, Carbone, eu acho o seguinte, eu acho que Cotia, se a gente não tomar cuidado, ela vai virar uma grande periferia. Tá? Isso não é o fato da periferia não ser bom. Lógico que toda moradia é boa, toda moradia
poderia ser digna, mas eu falo que esse boom imobiliário que está tendo em Cotia é o que vai atrapalhar isso. A gente vai começar a sentir isso, já estamos sentindo, e a gente vai sentir isso mais tarde ainda. Eu não falo para mim, eu falo para o meu neto, né? Eu falo para as pessoas que estão vindo agora, né? Para ter uma cidade melhor. Então, todo o entorno de Cotia está sendo explorado. Isso que acontece é o que eu já te falei. Isso cria um problema muito grande com relação à segurança, com relação à saúde. Não adianta você fazer um postinho de saúde em um determinado bairro ou num determinado local, sendo que você vai acolhendo, e isso aí vai ficar mais carente ainda, né? Então, e não é só o problema, não é só problema de segurança. Isso envolve tudo, educação, qualidade de vida, tudo, a marginalidade que, sabe, vai ser, logo isso aí vai explodir na cidade também. Então não adianta a gente colocar, aumentar um efetivo, aumentar isso, sendo que você está aumentando uma população complicada, entendeu? Não tem, são as moradias de baixo custo, são apartamentos de 1, 2 dormitórios lá, são pequenos, né? Com 40 metros quadrados. 25, é terrível. Isso traz... Não tem nem elevador para subir. Não tem, não existe. O elevador, verdade. se eu não me engano, acho que a partir do quarto andar. Né? Então, em Cotia você não pode ter prédios acima de 6 andares. Isso é uma outra. Não pode. Andares. Isso é uma outra coisa que isso até é um absurdo, falar. né? É um absurdo. É uma lei municipal. Teve um prefeito em Cotia. E você não. E aí até 6º andar não tem. Para muitos lá não tem elevador. Não pode. Então. O prédio onde o apartamento onde minha mãe mora, não tem. É um lugar muito bom, mas que não tem elevador. Mas será que eles fizeram 2 embaixo e 4 aqui? Não, são apartamentos mesmo. Não, mas eles não fizeram 2 subterrâneos e 2 aqui para dar os 4 andares, não. Porque é impossível subir 6, não pode, ali não permite. É verdade. Eu não sei aonde, numa periferia aí também. Me perguntaram outro dia se eu sou... Imagina você com compras de supermercado, com criança deficiente. E era cadeirante. Vocês foram juntos também, não foram? Não foram. Né? Mas a criança era deficiente, eu fui entregar uma cadeira de rota com o serviço do Rotary, né? A serviço do Rotary e a criança deficiente, como que vai subir 4 Verdade. cadeira de roda, É difícil. Mas se você pega uma escola, Sâmia, uma escola pública, ela não tem acessibilidade. Não tem nada. Não existe. É escada, sabe? Então, se é um sobrado, esquece. Olha, vou falar uma coisa, gente. Nós temos muita coisa para fazer. Porque o Mackenzie não tinha. Que pena que eu não estou lá, viu? Eu já abri um processo no Ministério Público e já punha fogo no prefeito de lá. Aqueles cantos de madeira e a gente tinha que subir os 3 andares. Carboni fala muita coisa a respeito da verticalização em Cotia. Eu sou a favor da verticalização. Não tem o porquê de não ser. Uma coisa bem feita, bem montada. Aliás, uns condomínios muito melhores do que os outros tipos de condomínio. O que eu não acho bacana na cidade é esse tipo de construção que está tendo, que está inchando totalmente a cidade e está prejudicando. Não tem estrutura. As ruas em Cotia, elas são estreitas. É uma mão que vai, outra mão que volta. Aí estaciona carro aqui, gente. Não dá para passar ônibus, não dá para passar caminhão. O trânsito é caótico. Nós não temos estrutura. Entendeu? Mas vai depender de uma desapropriação, aí, no caso, para abrir essa rua. Justamente. Mas aí já construiu o prédio aqui, já construiu o prédio ali. Como é que vai passar? Nós moramos numa chácara, num condomínio de chácaras, e atrás tinha uma reserva maravilhosa. A gente sabia que um dia isso acontecia. Tiraram toda a reserva. E tinha lá araucárias. E aí o Tuca entrou com uma ação no Ministério. Quando ele viu que quando eles começaram a mexer, o Tuca já entrou com essa ação pedindo que não cortasse a araucária. Que, aliás, não haveria necessidade. Ambiental, e no dia 1º de maio... Às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, o Tuca falou, Helena, você não acredita que eles estão cortando a araucária. Gente, você não tinha defesa civil, você não tinha ninguém para quem recorrer. E a araucária cai na nossa frente, uma centenária, cai ali na nossa frente. Então, eu realmente, até hoje eu escuto Motosserra, meu coração parte em 1000 pedaços, porque eles estão acabando com Cotia. Aí nós temos a represinha, que é o Rio Cotia, que passa pela nossa rua, né? É o nosso bairro ali. Tem um sistema de tratamento. Impressionante, porque não existe esse sistema de tratamento. Que não existe. Então, o que você vê em natura, você vê que aqui passa a represinha imunda, um cheiro horroroso, e do lado você tem um horror. É um outro rio
formado. Verdade. Então não tem estrutura. Que é o Rio Cotia, um dos rios que eu até abastecia Cotia. Hoje em dia não. Está servindo como na fonte infância de a gente esgoto pescava aberto. lá. Como é um esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto. Parece o Tietê, então. Doença. Parece o Justamente. É, então, sim, é o que eu mesma falo para coisa. você, eu não sou Mesma coisa contra o progresso. Saúde. Eu não sou contra o progresso, mas nós temos que ter Arrumar umas coisas. condições para que essas pessoas morem. Seja um bairro simples, seja um bairro chique, não é um fato. O fato é a qualidade de vida que essas pessoas precisam ter. Né? O que eu proponho, Carbone, com relação à Cotia, esse novo projeto, eu entrei agora, fiz até um vídeo com relação a um projeto legal, que foi um projeto que eu fiz antigamente, né, na OAB, que é um projeto que deu muito certo. E esse projeto eu também estou levando, né, comigo para poder aplicar isso na cidade, que é exatamente isso, é a sustentabilidade com relação à cidade. Ou seja, moradia, mobilidade, trânsito, tudo aquilo que inclui a qualidade de vida tem que ser dado, porque Cotia é uma cidade muito antiga. Ela já deveria ter sido até tombada o centro, se pensássemos lá atrás, né, um tombamento da cidade, ao centro da cidade, seria bonito, é igual o Imbu. Centro histórico. O centro histórico seria até o Imbu, que foi passagem dos bandeirantes. Bonito, né? Foi uma passagem dos bandeirantes. Isso, Existe um no sítio do centrinho Padre charmoso, Inácio, histórico, né? existe o Bonito Mandu lá. em Cotia, são sítios históricos que são tombados pelo governo do estado, que Cotia teve essa história. Entendeu? Então, deveria ter uma história mais bonita ainda, só que os governantes, resgatados os governantes de hoje não pensam nisso, pensam em dinheiro, pensam em... O que vai lucrar. Mas O o que que vai imagina é lucrar? o seguinte, esse boom com imobiliário. com lugares pequenos para morar, 25 metros, 40 metros, é tudo isento de imposto. Qual que é o interesse da prefeitura em permitir esse tipo de construção? Existem os grandes empreendimentos, né? Não posso nem falar para você, mas existem os grandes empreendimentos. Mas não vai trazer nada para a fazem... prefeitura, vai destruir a cidade. Você falou que o rio lá já está todo... Tá. Né? Eu não Vou sei cortar as se- araucáias, é muito ruim isso daí. Eu não sei se crescendo o número de habitantes, temos um número maior de Impostos, né, eleitores, pra pagar, impostos. É. Existe, lógico, existe uma lógico, contrapartida. interesse, contrapartida. Mas não, nisso. isso que eu falo, nada contra o progresso. Ele tem que existir. Nós estamos na beira de São Paulo. Sim. Isso vai acontecer. Mas com tem que ter uma estrutura. Mas com não estrutura. dessa forma. Não dessa Não forma. é? Tem que ser uma É. forma mais racional, uma forma mais inteligente, uma forma mais Isso. sustentável, uma forma que dê ao cidadão aquilo que normalmente a gente tem, né? Que a gente conhece também. Que tem pessoas que vão para lá, Carbone, e não sabe de nada, entendeu? Ele está caindo em Cotia ali porque deram uma oportunidade de ele morar lá, ou senão foi invadido, entendeu? Então, Então, despejaram ele, foi para lá porque não tem onde ficar. É, exatamente, terrível, né? Tem umas chácaras, né? Não tem um bairro lá só de chácaras, que é perto de Cotia, que todo mundo vai para lá, sai daqui de São Paulo, vai morar Mas lá. tem. Cotia é uma passagem, Biúna Nós também tem temos, da chácara, né? por exemplo, Granja Viana. Tá? Ah, Meus Granja- filhos estudaram na Granja Viana. Que é perto ali de Cotia. Então, o que acontece? O pessoal vem de São Paulo para a Granja Viana e não sabe onde fica o centro da cidade. Para eles é Granja Viana, não é Cotia, é Granja Viana, São Paulo. Eles acham que não é O Cotia. morador, o morador da da- Granja Viana não se Ele- considera ele- morador de Cotia. é. Eles consideram morador da Granja Da Viana. Da Granja Viana. Aliás, Então, é bom. existe Que é um isso. bairro, né? Que é um bairro mais nobre. Que você considera que é Nossa. de Bertioga. É. Com relação à Granja Viana, a Granja Viana é um bairro maravilhoso. Maravilhoso. Cotia, lindo, restaurantes ótimos, maravilhosos. O que tinha que fomentar mais ainda um turismo para aquele local, uma estrutura boa, trânsito, a facilidade de trânsito. Hoje a Granja Viana, você vai passar umas 6 horas da tarde, vira um caos aquela avenida lá em cima, né, lá José Félix, vira um caos. Por quê? Porque não tem Não tem acesso, estrutura, não tem né? estrutura Para o tanto de pessoas que estão morando E é uma lá. passagem praticamente para Carapicuíba também, tudo se passa por Cotia. Entende? Então, Carapicuíba é um pouco mais para frente. mas fica colado, elas são sim. cidades Sai de irmãs. Osasco, Carapicuíba e dá lá. Isso. Mas a própria Granja Viana dá o território dela ali era vizinha a Carapicuíba. É verdade. Então, isso agora o bairro da Granja Viana teria que ser tratado também com olhar, um bom olhar para quê? Para que a Granja Viana também não se torne o que está se tornando o centro de Cotia, por exemplo. E é o que estão fazendo. Se você for na Raposa, no quilômetro 21, você já vê um baita no loteamento que estão construindo. São lotes de 125 metros, que a pessoa paga pro resto da vida, e que praticamente você vai para lá, feia a cidade, Carbone. Quer dizer,
está, sabe... É a Granja Viana. Antes da Granja Viana, 1 quilômetro Mas 20 é tudo ali. Cotia tem um Viana, potencial né? muito grande com relação às indústrias. Cotia tem muita indústria. Tem, muita uma indústria. indústria O que teria que ser feito é um trabalho negócio do junto, Covid. Isso, junto às lá em indústrias, Oxford, para poder verdade. dar suporte É para uma tudo isso boa. também. Eu falo até mesmo ter um emprego para aquele jovem que mora em Cotia, que não tem emprego. Poder que não tem trabalhar nada, lá, não poder tem vir trabalhar para lá. cá. Igual. Algum estudo, alguma coisa relacionada a uma isenção de imposto, uma facilidade no imposto, mas atrair tanto também o morador de Cotia, o jovem morador, qualificá-lo e também colocar ele para trabalhar nessas empresas. O acesso de Cotia para lá é só pelas vias assim, rodoviárias? Só pela Raposa. Não tem trem nem nada? Não... Tem, passa o trem em Calcaia do Alto. Então. Mas Esse carga, trem né? tem. Existe um estudo também, e esse é uma proposta também do meu candidato a Sai prefeito, O custo é muito Formiga, mais barato. falando que também daria para fazer essa ligação. Barra Funda É lá. como se fosse um Essa metrô. ligação exatamente, essa ligação também, porque também tem Itapevi. Tem. Né? Em Itapevi Tem, também é trem tem. que sai Então, daqui da em Barra Calcaia do Funda. Alto passa a linha do trem que vai para Santos, que desce, que é a antiga ferrovia estrada de- a FEPASA, rodovia né? de Santos. Que vai para a rodovia de Santos. Existe Pega também. Jundiaí ali, aquela Isso. estrada antiga. Isso. que faz Acho que é toda- Sorocabana, né? Que É pega, o Sorocabana, né? que faz toda aquela Isso. volta. Isso. E Eu você já peguei pe- esse trem. Olha, a Cotia tem um Até potencial muito bom para explorar Itapevi é positivamente. E hoje, que afunda a cidade. infelizmente, muito embora exista um trabalho feito agora pelo governo, né? Mas esse trabalho feito não é suficiente daquilo que está se propondo a cidade. Eu só queria colocar aqui uma parte, é o seguinte, o prefeito faz. Realmente, o prefeito faz. Qualquer lugar um prefeito faz. Mas, gente, ele é um funcionário nosso, Sim. não é? Lógico. A verba recebida é para o próprio Teria que cidadão. gerir com consciência. Não é? Digamos Então, assim, eu vai. acho Ele recebe interessante e ele tem que fazer alguma a coisa cabeça pra do fora. eleitor de Exatamente. dizer assim, nossa, mas esse foi o único que fez, ou esse é o único que está fazendo. Não, gente, todos, eles têm que ser cobrados. Né? Nós precisamos mudar essa mentalidade do povo brasileiro de achar que, mas ele fez isso, mas não, ele tem obrigação. É o verdadeiro Dinheiro, puxa-saquismo, sabe como é que É uma coisa... Mas ele sempre teve, sempre vai ter. Entendeu? Uma coisa que eu estou preocupado lá, É. eu vejo aqui o nosso SUS aqui em São Paulo lá, eles falam muito nesse problema do vírus, tudo, mas eles não conseguem internar uma mulher que vai estar grávida, parem às vezes na rua, as pessoas ficam nas filas esperando para fazer um exame. Às vezes a pessoa morre de câncer lá esperando um procedimento. Cotia é igual? Bom, a gente ouve algumas histórias, né? Eu não estou muito ligado por dentro com relação à saúde, porque também às vezes eles omitem as informações, né? Você como advogado, porque eu acontece? trabalho aqui, então assim, eu vejo lá uma mulher está com câncer e ela não consegue uma internação, não consegue um procedimento. Eu entro com uma ação e a juíza dá a liminar. Vocês fazem a mesma coisa como advogado? Tem. A OAB também dá esse apoio, né? A OAB tem um serviço assistencial que é pela assistência judiciária, que também é procurado, eles atendem praticamente aí de 50, 60 pessoas por dia. Na pandemia teve algum problema com relação a contato, porque você tem que ter uma entrevista, né? Mas a OAB dá esse tipo de suporte também com relação a essas pessoas. Que fazem. São Cotia, OAB, Cotia. Hoje, se eu não me engano, são mais de 150 advogados que atuam pela assistência judiciária, dando suporte a essas pessoas carentes. E olha, Carbone, tem muita gente, muita gente. E não é só problema de saúde, é problema de creche, problema de muitas outras coisas, não é só isso. Problema realmente de doença. Exatamente. Exatamente. Então, tudo isso a OAB também dá suporte. Mas isso aí são histórias que a gente ouve, né? São histórias que a gente ouve, a gente vê até pelo Facebook, hoje a informação é imediata, né? A gente vê pelo Hoje tá Facebook, muito assim, né? algumas Muita reclamações, muita coisa exatamente, de tá- internações, essas coisas todas. Isso existe. Mas a turma de Cotia que me escuta aqui, se ela precisar de uma assistência judiciária gratuita, ela tem que recorrer aonde? Tem que recorrer à OAB. Então ela vai na OAB? Ela vai na OAB. Hoje eu estou sem os números aqui, mas depois eu posso te passar. Né? Mas é só ela entrar em contato com a OAB Cotia, né? A OAB Cotia, e ela tem esse suporte. Tem suporte. Hoje tem. Né? Sempre teve. E agora na pandemia parou somente para os casos que não eram urgentes, mas os casos urgentes sempre atendeu. Sempre Outra atende, coisa, sempre a gente atende. vê aqui em São Paulo também, às vezes as crianças não têm o que comer, elas vão para a escola para comer, né? Vocês têm alguma ação para obrigar a prefeitura a dar alimentação? A prefeitura dá alimentação, né? Ela manda para as casas ou manda buscar? Manda buscar ela nas tá escolas, então e parece eles que é bem tomam- organizado. Tá sendo bem organizado lá. Mas eu falo para você uma coisa,
o tipo de merenda dada a eles, seja municipal, seja estadual, não é o correto. Mas espera, o nosso governador queria dar ração aqui. Não. Pelo pro amor de Deus, né? Você viu, né? Pelo amor de Deus, aqui, mas é o fato. Na verdade, a criança chega às 7 horas da manhã com fome. Claro. E não tem nada, não se serve nada. Quando chega às 9, 9h30, que é o horário do lanche deles, que é o horário da merenda, é servido arroz, feijão, carne. Eu ficava indignada, porque eu falei, gente, 9 horas da manhã não é hora dessa criançada comer. Então, de manhã, toma um café, um leite, a hora que chega, seja, né, coloca um café com leite, um pão, porque a criança tem fome. Na hora, passa uma fruta na hora da merenda, uma fruta, um suco. Acabou. E depois, na hora de ir embora, um almoço. Isso. Seria o ideal, então, né? esse seria o certo. Não dá Mas 9 horas. E depois é o seguinte, das 7 às 10 você consegue dar aula, porque eles estão com fome, eles estão quietinhos. Quando eles comem, das 10 até segurar, eles ficam com tanta energia e você não consegue. Outra coisa, as escolas hoje com 40 alunos dentro de uma sala, muita professor, gente. É muita gente. A progressão continuada também é uma coisa que não deu certo. Carbone, né? Com relação às escolas. Muita coisa para a gente mudar. Esse negócio da pandemia que eu escutei, desculpa. Eles falaram que iam diminuir os alunos dentro da sala de aula, porque tem muitas mães que não querem mandar os alunos, né? Isso que vai ter agora. Não sei, por causa da Covid. Agora, uma outra proposta também seria interessante, né? Um período maior, né? O dia com relação, todo. Né? O período para quê? As mães, por exemplo, não têm que deixar onde o filho, lógico, vão deixar na escola, mas igual nos Estados Unidos, pelo menos fica um bom período na escola. Isso é importante. O Carbone, se você não dirigir uma escola, se você não direcionar a escola para o menor, direcionar ele para um esporte, para alguma outra coisa, um incentivo a ler, um incentivo aos estudos, ao mesmo também a profissão, né? Ou do pai ou da mãe, enfim, uma profissão que o aluno visualiza. Nossa, você tiraria muita gente da criminalidade que futuramente vai virar ladrão, entendeu? Então, eu vi uma coisa lá em Mariporã que eu fiquei impressionado. Tem um sítio lá, mas o filho do caseiro é muito pobrezinho. Ele ganha uniforme, ganha comida e ele estava bem arrumado, o prefeito que dá, e manda buscar ele lá. Eu queria saber se Cotia é igual. Manda buscar em casa. Vamos buscar em casa? E tem roupa também? Tem ônibus sim da municipal, isso tem. Eu não vou dizer, a cidade realmente investiu na educação, não posso dizer que não. O município, o estado não, mas o município sim. Então tem uniforme, tem merenda, não é? Tudo... Teve até uma briga desse negócio do de uniforme, acordo, tal, mas... De Cotia, porque chegou no meio do ano, né? O prefeito está sendo processado, aí não sentou direito da cadeira, enfim. Agora, depois do meio do ano... Preso começou... ele? Não, passou. E aí o que aconteceu? E aí depois disso é que, né? Aí a Cotia andou um pouquinho, mas relacionado a essas escolas, até o uniforme está sendo processado por isso, porque ele colocou uniforme com o logo dele, não poderia, não pode, né? Então, tem um outro problema. Mas ele deu, né? Ele deu o uniforme. Então, mas, não, enfim, ele deu uma estrutura agora, assim. Vocês, que eu escutei o negócio da vacina que está saindo de um laboratório químico de lá da região. É de lá, como é que me conta? É AstraZeneca, né? É o AstraZeneca. A gente tem um laboratório lá maravilhoso. Explica pra nós, vai. Tem um laboratório... Não é a vacina. Mas agora a Rússia colocou mas aquela é duvidosa, não tem garantia. Não tem garantia. Inclusive o nosso governador, ele quer que a gente experimente. Primeiro eu quero ver primeiro ele, a filha dele. Primeiro não sei se ele tem filha, mas eu queria ver a família tomando. Ele está com Covid, né? O nosso governador? Eu escutei hoje, isso é verdade. Testou positivo, né? É verdade, eu fiquei sabendo disso. Diz que ele não sente nada, mas é mentira. Bom, igual o nosso presidente também, né? Então tem essa. Ele meteu tanta boca no presidente, agora caiu na cabeça dele. Puxa vida, vai então. Outra pergunta, vai, que eu estou preocupado. Tem aparelhagem de respiração para as pessoas que estão com Covid? Isso deu um outro problema no começo, viu? Teve uma atrapalhada. Eles chegaram a comprar alguma coisa chinesa? Não é isso, compraram, foram lá, tentaram uma busca e apreensão nos aparelhos, isso no início da pandemia. Apareceu na televisão. Apareceu na televisão, reportagem, tudo isso. Teve um problema sério lá a respeito disso, porque queriam tirar os aparelhos dentro de uma empresa que é lá de Cotia, que fornecia,
Mas um aparelho que não existia uma confiança, porque não tinham testado o aparelho ainda, então criou-se um problema muito sério. O prefeito foi lá e comprou tudo. Ele queria sem ver. Gastou um monte de dinheiro lá e não foi pra frente. Mas nós temos aparelhagem, se a pessoa estiver lá, vai morrer? Não, vai acredito que tem. Gente, você não vai acreditar. O rapaz veio de Londres para ver o pai dele que estava com Covid. Chegou lá, não queriam deixar entrar. Aí ele tinha influência, conseguiu entrar. O pai estava num canto, com a língua de fora, morrendo, sem um aparelho. Nossa. Sendo que o prefeito e o governador do Rio compraram de milhares de aparelhos. Só que a gente não vê nenhum. E deixaram ele num cantinho. Eu queria saber o seguinte, Cutia, se tiver internado, o cara tem aparelho para respirar ou ele vai morrer? Eu não vou te responder essa pergunta se vai ter ou não, porque realmente eu não sei. Tá, mas ela tem alguma coisa para falar. Conta aí. Vai. Não, eu quero dizer o seguinte, quando as coisas vão bem, ninguém fala nada. Enquanto não existe assim, ninguém falando nada. Então eu acredito que as coisas estejam indo bem. Parece. Mas tem gente que filma lá e diz que não tem nada, que não tem ninguém lá dentro. Então existe esses dois. Aqui, né, São Paulo, que também. Também a mesma coisa, a invasão. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. 100 mil pessoas que morreram, tá? Isso é muito triste. Aí eu queria saber se todas essas pessoas, eu queria saber isso. Se foi de Covid, se fizeram testes, porque a gente tá tão assim jogado nas coisas, você não sabe o que é certo, o que é errado, você fica sem ter uma... O presidente da Justiça hoje, do Tribunal de Justiça, disse, está lá no slogan, assim, que você abre, né? Quando você abre o tribunal. Sim, a página do tribunal. Na página do tribunal, falando das 100 mil pessoas e ele... ele se solidarizando. Sim. Isso, sensibilizando a respeito. É muito triste, mas será que... A Helena questiona isso. Será que os 100 mil... Essas 100 mil pessoas testes para realmente comprovar que 100 mil pessoas sabe que eu acho? Não duvido da doença. A doença veio e isso facilitou muito, muito, e deu uma abertura. Costumo falar que deu cheque em branco. Deu cheque em branco para os governantes. E você viu, saiu no jornal, acho que ontem, 700 bilhões. Isso. Né? 700 bilhões foram gastos só, e ainda... Restam mais ainda. Essa conta a gente vai pagar ainda futuramente. É uma tristeza. Mas olha, eu fui enterrar minha mãe e ela estava no IML, porque não quiseram dar o atestado de óbito para ela, por causa do Covid. E a gente ficou lá até meia-noite, né, Sânia? Meia-noite. E eles não queriam entregar o corpo, aí eu tive de chamar gente importante para poder liberar, porque o enterro dela era às 7 horas da manhã. Então, eu conversei com aquela turma que está lá, os que trabalham, os médicos, aquela... Ele falou, não, Carbone, tem muito pouco caso. O que vem são os atestados, que nem o da tua mãe aí, que fala do pulmão dela, ela não tem nada. Ela morreu com um problema de embolia relacionado com a queda dela, com o problema de... Foi com a cirurgia, que deu um problema da velhice. Aí eu falei, então me libera minha mãe para poder fazer, pelo menos colocar ela... Velório. Não pode. Está lacrada em decorrência disso. Então ele falou assim que dos 200 casos que ele vê por dia, 10 tem... O resto é história. E a gente tem de conviver com isso. A gente tem que conviver com isso. Então, na verdade, essa doença a gente não sabe absolutamente nada, né? O que eu acho... Gente, nós só temos 1 minuto agora. Cada um vai se despedir. Eu vou despedir. Vou falar boa noite, só quero falar uma coisa. Eu gostaria que qualquer pessoa que entrasse no poder, fosse prefeito, vereador, que desse ao povo uma justificativa real do que acontece, quanto se ganha, quanto se gasta, mas de verdade, eu gostaria muito como cidadã de ter esse retorno. Obrigada, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Doutor Miramontes. Carbone, eu só tenho que agradecer, né, tanto você quanto a Sam, essa oportunidade, agradecer a Rádio Mundial aí pela oportunidade, uma rádio que eu escuto já há muito tempo, te falei, quando era criança, olha só, eu estava em Pereiras, pegava o sinal da Rádio Mundial lá, era muito bacana. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado por vocês estarem aqui, todos nós juntos. Foi muito produtivo hoje. E boa noite a todos. E bom regresso às suas casas. Doutor Miramontes, se prepara que você vai voltar mais aqui. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até quarta-feira.